A mansão era um monumento ao silêncio. Localizada em um dos condomínios mais exclusivos de São Paulo, sua arquitetura minimalista parecia projetada para repelir e não para acolher. Paredes de vidro exibiam um jardim impecável, mas intocado, enquanto o interior, dominado por tons de branco e cinza, parecia um showroom de móveis de design nos quais ninguém jamais se sentou de verdade. Cada objeto ocupava seu lugar com uma precisão fria, e o eco dos passos no piso de concreto polido era o único som que quebrava a quietude protocolar. Nesse ambiente estéril, Rebeca se movia como a curadora de um museu, garantindo que a aparência de perfeição fosse mantida. Em um canto da vasta sala de estar, a babá Laura lia uma história para Felipe, o filho de 8 anos de Rebeca. Eles eram uma pequena ilha de calor humano em um oceano de opulência vazia, um contraste que estava prestes a se tornar insuportável. A descoberta foi silenciosa, como tudo naquela casa. Rebeca não precisou gritar. Ela encontrou o cofre de cerâmica de Felipe em formato de porquinho, quebrado em seu quarto, e a ausência do dinheiro que ele guardava há anos foi uma afronta direta à sua ordem. Com o rosto transformado em uma máscara de fúria controlada, ela desceu as escadas, seus saltos ecoando como sentenças. Sua voz, quando chamou, era baixa e cortante, desprovida de qualquer emoção além de um desprezo gelado. Laura, Felipe, na sala de estar. Agora! O menino, sentindo a mudança abrupta na atmosfera, segurou a mão da babá com força. Laura, cujo rosto já carregava o cansaço de 2 empregos, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que algo terrível estava para acontecer, mas não imaginava a crueldade com que a tempestade se formaria sobre sua cabeça, mirando não apenas nela, mas na pureza do gesto de uma criança. Parados no centro da sala, sob o olhar julgador de Rebeca, a acusação veio sem rodeios. Você achou que eu não ia descobrir? Ela sibilou, o veneno em cada sílaba. Seus olhos não viam uma jovem batalhadora, apenas uma aproveitadora. Usar uma criança, manipular meu filho para roubar o próprio dinheiro dele. Que tipo de pessoa faz isso? Laura ficou paralisada. O choque da injustiça a deixou sem palavras. Ela tentou balbuciar que devolveria tudo, que foi um presente, mas sua voz foi engolida pela fúria de Rebeca. O pior, no entanto, não era a humilhação pública. O pior era ver o rosto de Felipe. O menino olhava para a mãe, e em seus olhos a admiração que sentia por ela se despedaçava. Ele não chorava por levar uma bronca, mas por ver seu ato de amor, o gesto mais puro que já havia feito na vida, ser distorcido e transformado em algo sujo e vergonhoso. Naquele instante, o silêncio que se seguiu à acusação foi mais pesado do que qualquer grito. Felipe soltou um único soluço, um som pequeno e quebrado que parecia carregar o peso de toda a frieza daquela casa. Ele finalmente entendeu que o problema nunca foi o dinheiro, mas sim o que ele representava, um tipo de riqueza que sua mãe não compreendia e, portanto, não podia controlar. Laura permaneceu imóvel, a dignidade sendo sua única armadura contra o ataque devastador. A cena estava congelada em dor e injustiça, um retrato cruel de um mundo onde a bondade era confundida com fraqueza. É por momentos assim que nos partem o coração e nos deixam sem ar, que histórias como essa precisam ser contadas. Se você também sentiu o impacto dessa injustiça, inscreva-se, pois é o seu apoio que nos permite continuar compartilhando relatos que precisam ser ouvidos. Laura sentia o ar faltar em seus pulmões, o peso daquelas palavras a esmagando contra o piso de concreto polido. A humilhação era uma ferida aberta, exposta sob as luzes frias da sala de estar. Ela não conseguia desviar o olhar do rosto de Felipe, que agora parecia tão pequeno e frágil, a alegria de seu gesto generoso transformada em cinzas pela fúria de sua mãe. O silêncio que se instalou era denso,
carregado de uma injustiça tão palpável que quase se podia tocar. Rebeca, com sua postura impecável, parecia uma estátua de gelo, incapaz de perceber a destruição que causara. Para Laura, aquele momento não era sobre dinheiro, mas sobre a quebra da inocência de uma criança. Ela se sentia impotente, uma espectadora de uma crueldade que não compreendia, um sentimento que, infelizmente, muitos de nós conhecemos bem. Para entender a profundidade daquele gesto, era preciso conhecer a jornada de Laura. Ela não era apenas uma babá, era o pilar de sua família. Acordava antes do sol nascer para pegar 2 ônibus até o primeiro emprego em uma padaria, onde o cheiro de pão quente se misturava ao cansaço em seus ossos. Ao fim do turno, corria para a mansão de Rebeca, onde trocava o avental sujo de farinha pelo uniforme impecável. Todo o seu sacrifício tinha um nome: Beatriz, sua irmã mais nova. Beatriz era a primeira da família a entrar em uma universidade, um sonho que Laura alimentava com cada hora extra, cada fim de semana sacrificado. O peso do futuro da irmã estava em seus ombros, uma responsabilidade que ela carregava com uma dignidade silenciosa, longe dos olhos julgadores da elite paulistana. Felipe, com a sensibilidade aguçada de crianças que crescem em ambientes emocionalmente estéreis, percebia tudo. Ele não precisava de grandes explicações para sentir o peso que Laura carregava. A revelação veio em uma tarde chuvosa. Quando ele a ouviu falando ao telefone no jardim, sua voz um sussurro embargado. Ela chorava baixinho, explicando para a mãe que talvez Beatriz tivesse que trancar a matrícula, pois o custo dos livros e materiais de arquitetura era proibitivo. Felipe ficou parado atrás da porta de vidro, observando a mulher que lhe contava histórias de dragões e heróis parecer tão vulnerável. Naquele instante, o mundo dos adultos se revelou para ele não como um lugar de poder, mas de preocupações silenciosas e sonhos ameaçados. Ele decidiu que seria um herói, não em uma história, mas na vida real. O plano foi executado com a determinação solene de uma missão infantil. No dia seguinte, ele esperou Laura chegar e, com as mãos trêmulas, entregou-lhe um envelope pesado. Dentro estava todo o dinheiro de seu porquinho, economizado desde que ele conseguia se lembrar. É para a sua irmã não precisar parar de sonhar, ele disse, repetindo a frase que ouvira no telefone. Laura sentiu os olhos marejarem, uma onda de emoção a percorrendo. Ela recusou, explicando que não podia aceitar, mas Felipe insistiu com uma seriedade que desarmaria qualquer adulto. É um presente. Heróis ajudam as pessoas, ele afirmou. Vendo a pureza inabalável em seus olhos, ela cedeu, prometendo que aquilo era um empréstimo. Mal sabia ela que aquele ato de amor seria interpretado como um crime. Até aquele momento, Mauro, o pai de Felipe, fora uma figura decorativa na casa e na vida do filho. Um homem que se movia pelas beiradas, evitando conflitos e se refugiando em seu escritório ou em longas viagens de negócios. Ele era cúmplice da frieza de Rebeca por omissão, permitindo que a aparência de uma família perfeita substituísse qualquer conexão real. Mas ao ver as lágrimas silenciosas de seu filho, não pela bronca, mas pela dor de ter sua bondade esmagada, algo dentro dele se rompeu. Ele viu, pela primeira vez, o abismo que existia entre o que sua família aparentava ser e o que realmente era. Um castelo de vidro, opulento por fora, mas oco e desprovido de calor por dentro. A dor de Felipe foi o espelho que refletiu seus próprios anos de fracasso como pai e marido. Com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, Mauro caminhou até o centro da sala e se ajoelhou na frente do filho, ignorando completamente a esposa. Ele colocou as mãos nos ombros de Felipe e, com a voz firme, quebrou anos de silêncio. Ele fez o que nós nunca fizemos, Rebeca. Enxergou a dor de alguém e agiu. O problema não é o dinheiro.
O problema é que esta casa não tem mais nada além disso. A declaração caiu como uma bomba no ambiente estéril. Rebeca ficou pálida, o choque a paralisando. Foi a primeira vez que uma voz de verdadeira coragem ecoou naquela casa. E são momentos de virada como esse que nos enchem de esperança, que me motivam a continuar. Se esta história também te tocou, considere se inscrever para não perder o desfecho. A reação de Rebeca não foi de reflexão, mas de fúria contida. Ela se sentiu traída, exposta em seu próprio território. A intervenção de Mauro não foi apenas uma defesa do filho. Foi um ataque direto ao seu sistema de valores, ao mundo que ela havia construído meticulosamente com base em status e controle. Naquela noite, a mansão, geralmente silenciosa, foi palco de uma discussão fria e cortante. As acusações não eram gritadas, mas sibiladas em corredores escuros. Rebeca via a atitude de Mauro como uma fraqueza, uma ameaça à imagem da família. Para ela, a empatia era um luxo perigoso, uma porta aberta para o julgamento de um mundo que ela se esforçava tanto para impressionar. A crise entre o casal estava oficialmente declarada, uma guerra silenciosa travada dentro de paredes de vidro. O conflito de Rebeca era muito mais profundo do que mero preconceito de classe. Ela vivia aterrorizada pela ideia de vulnerabilidade. Crescera em um ambiente onde o afeto era condicional e o sucesso uma obrigação. O dinheiro e o status se tornaram sua armadura. A única forma que conhecia de se proteger do medo de não ser suficiente. A bondade espontânea de Felipe e a validação de Mauro a essa atitude a desarmaram completamente. Ela não sabia como competir com um sentimento que não podia ser comprado ou controlado. A generosidade de seu filho não era uma virtude a ser celebrada, mas uma falha no sistema, uma rachadura em sua fortaleza que ameaçava expor o vazio que ela passara a vida inteira tentando esconder de si mesma e do mundo. Enquanto Rebeca se afundava em sua própria insegurança, Mauro tomava uma atitude concreta. No dia seguinte, ele procurou Laura. E com um pedido de desculpas sincero, não apenas devolveu o dinheiro de Felipe, mas também entregou a ela um cheque com o valor necessário para cobrir todos os custos dos estudos de Beatriz até a formatura. Considere isso um investimento, ele disse, no futuro de sua irmã e na lição que meu filho nos ensinou. Foi um ato que transcendia a caridade. Era um posicionamento. Uma declaração de que os valores de sua família estavam mudando. Ele estava, finalmente, escolhendo ser o pai que Felipe merecia, mesmo que isso significasse entrar em rota de colisão direta com a mulher com quem dividia a vida. Inspirado pelo apoio do pai, Felipe sentiu que seu gesto não havia sido em vão. A validação de Mauro transformou sua dor em propósito. Na escola, durante uma aula sobre projetos comunitários, ele levantou a mão timidamente e contou a história do porquinho, sem citar nomes, mas focando na ideia. Ele propôs a criação de um projeto do cofrinho, no qual cada turma juntaria suas economias ao longo do semestre para ajudar uma família necessitada da comunidade local. A professora, comovida pela simplicidade e pela força da proposta, abraçou a ideia imediatamente. O que começou como um ato de amor solitário em uma mansão fria estava prestes a se tornar um movimento de empatia coletiva, uma pequena semente de bondade plantada por uma criança. No entanto, a semente precisaria crescer em um solo árido. Quando a proposta do projeto foi apresentada aos pais, a recepção foi mista. Muitos, influenciados pela mentalidade pragmática e desconfiada que Rebeca representava, questionaram a eficácia e a segurança da iniciativa. Surgiram preocupações sobre incentivar a dependência ou sobre a dificuldade de escolher a família certa. Eram as mesmas objeções veladas que Rebeca usaria
um reflexo de uma elite que muitas vezes prefere a caridade impessoal e controlada das grandes fundações à conexão humana direta e, para eles, bagunçada. A bondade de Felipe, tão pura em sua essência, agora enfrentava seu primeiro obstáculo externo, o cinismo e o preconceito do mundo adulto. Rebeca, ao saber do projeto, sentiu um calafrio. Para ela, aquilo era a materialização de seu pior pesadelo. Sua família sendo associada a uma iniciativa que, em sua visão, era ingênua e expunha suas falhas ao público. Ela não o proibiu diretamente, pois isso a colocaria contra Mauro e a escola, mas começou uma campanha sutil de sabotagem. Em conversas com outras mães, ela plantava sementes de dúvida, elogiando a boa intenção de Felipe, mas lamentando a falta de estrutura do projeto. Ela sugeria que seria mais eficiente doar para instituições já estabelecidas. Seu objetivo era claro: sufocar a iniciativa com burocracia e indiferença, garantindo que a chama de empatia acesa por seu filho se apagasse antes de se tornar um incêndio capaz de aquecer outros corações. O ginásio da escola estava decorado com uma simplicidade que Rebeca achou quase ofensiva. Balões coloridos e cartazes feitos à mão por crianças contrastavam brutalmente com o ambiente de luxo a que estava acostumada. Ela se sentara na primeira fila, um sorriso forçado no rosto, sentindo o peso dos olhares curiosos. Era uma performance, mais uma das tantas que sua vida exigia. Ao seu lado, Mauro observava tudo com um orgulho sereno, enquanto Felipe, pequeno em sua cadeira, balançava as pernas com uma ansiedade infantil e pura. Rebeca via aquilo tudo como um teatro de boas intenções, uma distração ingênua do mundo real. Ela estava ali fisicamente, mas sua mente vagava, calculando o dano que aquela exposição populista poderia causar à imagem da família. Sua armadura de seda e joias parecia mais pesada do que nunca, uma concha que a isolava da emoção genuína que preenchia o ar. Quando a mãe da família beneficiada subiu ao palco improvisado, o silêncio se tornou reverente. Era uma mulher de rosto cansado, mas com olhos que brilhavam com uma dignidade inabalável. Suas mãos calejadas seguravam o microfone com uma leve trepidação, e sua voz, no início, era pouco mais que um sussurro. Ela não falou sobre as dificuldades, sobre as contas que não conseguia pagar ou sobre a geladeira vazia. Em vez disso, ela falou sobre seus filhos. Falou sobre a noite em que eles a viram chorar e sobre como, no dia seguinte, eles mesmos quebraram seus pequenos cofrinhos para ajudar, inspirados pela história que ouviram na escola. Suas palavras não pediam pena, mas celebravam a centelha de bondade que havia sido reacendida em sua casa, uma lição que, segundo ela, valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. Então, seus olhos encontraram Felipe na plateia. Um sorriso terno e imenso iluminou seu rosto e ela apontou o microfone na direção dele. "Aquele menino ali", disse ela, a voz agora firme e clara, ecoando pelo ginásio, "ele não nos deu apenas uma ajuda, ele devolveu a fé aos meus filhos. Obrigada", ela continuou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. "Obrigada por nos ensinar que o maior valor não está no bolso, mas no coração." Um aplauso estrondoso e uníssono irrompeu, uma onda de emoção pura que atingiu Rebeca com a força de um maremoto. A câmera do repórter local virou-se para ela, a mãe do pequeno herói, e pela primeira vez na vida, Rebeca não tinha uma máscara para vestir. Ela se sentiu completamente exposta, nua sob os holofotes de uma virtude que ela nunca soube cultivar. Naquela noite, o silêncio na mansão era diferente. Não era o silêncio frio e protocolar de sempre, mas um silêncio denso, pesado, carregado de tudo o que não havia sido dito. Rebeca estava sentada na beirada de um sofá de design caríssimo, a postura impecável desfeita, os ombros caídos. Mauro e Felipe entraram na sala e permaneceram em pé,
sem dizer uma palavra. Não havia acusação em seus olhares, apenas uma espera paciente. Eles a viam, talvez pela primeira vez, não como a matriarca de ferro, mas como uma mulher perdida. A imagem do ginásio, do orgulho nos olhos de Mauro, da alegria contagiante de Felipe e da gratidão daquela mulher repetia-se em sua mente. Cada detalhe daquela cena era uma peça que desmontava a fortaleza que ela passara a vida inteira construindo, tijolo por tijolo. Finalmente, um soluço escapou de seus lábios, um som quebrado e estranho naquele ambiente estéril. As lágrimas que ela segurou no evento agora corriam livremente, borrando a maquiagem perfeita. Ela olhou para o marido e para o filho, seus únicos espectadores naquele palco de desolação. Eu não sei como fazer isso, ela sussurrou, a voz rouca de uma dor que ela nunca se permitira sentir. Eu passei a vida inteira construindo muros com dinheiro para que ninguém pudesse ver que não havia nada por dentro. Nada. A confissão não era um pedido de perdão, mas o eco de uma alma que finalmente admitia seu próprio vazio. Era a primeira rachadura na barragem, o início doloroso e aterrorizante de uma reconstrução que ela não sabia se teria forças para começar, mas que, pela primeira vez, entendia ser necessária. Aquele pedido de ajuda, sussurrado em meio às lágrimas, foi o som da demolição de todos os muros. Felipe, com uma maturidade que transcendia sua idade, aproximou-se e abraçou as pernas da mãe, um gesto de perdão e acolhimento que ela não sabia que precisava. Mauro se sentou ao seu lado, não para oferecer soluções, mas para compartilhar o silêncio, um ato de companheirismo que valia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, a família não encontrou respostas fáceis, mas sim a coragem para começar a fazer as perguntas certas. Nas semanas seguintes, Rebeca iniciou um processo de terapia, uma jornada árdua e dolorosa, para desaprender a linguagem do status e reaprender a do afeto. A mansão, antes um mausoléu de aparências, começou a testemunhar diálogos estranhos, pausas desconfortáveis e, eventualmente, os primeiros e frágeis brotos de uma conexão real, regada pela paciência de um marido e pela sabedoria de um filho. A mudança não se limitou às paredes da casa. O projeto do cofrinho floresceu, transformando-se em uma fundação permanente, financiada por Mauro, mas agora com um propósito que ia além do dinheiro. Rebeca, usando sua formidável capacidade de organização, mergulhou no trabalho não como uma socialite em busca de uma causa, mas como alguém que encontrava sua própria redenção em cada planilha e em cada visita às famílias. Laura permaneceu com eles. Não mais como uma funcionária invisível, mas como uma amiga da família, cuja presença era um lembrete constante da lição que mudou tudo. Sua irmã, Beatriz, formou-se em arquitetura com honras, seu projeto de conclusão de curso sendo um centro comunitário para crianças em bairros de baixa renda, uma homenagem silenciosa ao menino que um dia acreditou em seu sonho, provando que um único ato de bondade pode ecoar por gerações. 3 anos depois, a fundação era um modelo de engajamento comunitário, replicado por outras escolas. Rebeca não era mais a anfitriã de jantares frios, mas a organizadora de feiras de voluntariado, onde sua risada se misturava à das crianças. Ela trocou os saltos agulha por sapatos confortáveis, e o desprezo em seu olhar foi substituído por um brilho de interesse genuíno ao ouvir as histórias das pessoas que ajudava. Ela descobriu que o verdadeiro poder não estava em controlar a percepção dos outros, mas em usar seus privilégios para criar oportunidades reais. A mulher que antes temia a vulnerabilidade, agora a via como sua maior força, a ponte que a conectava a um mundo que ela finalmente aprendera a enxergar, não de cima para baixo, mas olho no olho, com um respeito que brotava de sua própria e recém-descoberta humanidade.
Em uma tarde ensolarada, ao final de mais um evento da fundação, a família caminhava junta pelo parque. Felipe, agora com 11 anos, explicava animadamente uma nova ideia para o projeto, enquanto Mauro e Rebeca o ouviam, trocando um olhar cúmplice e terno. Não havia mais a necessidade de performances ou de silêncios calculados. Eram apenas 3 pessoas compartilhando um momento simples, uma felicidade que não podia ser comprada ou exibida. Ao longe, a mansão ainda se erguia, mas suas luzes, agora sempre acesas, pareciam mais quentes, convidativas. Aquele lugar, antes um símbolo de isolamento, havia se transformado em um lar. É por histórias assim, que nos mostram que a reconstrução é possível e que a empatia é a mais valiosa de todas as heranças, que nosso trabalho faz sentido. Se você também se emocionou com essa jornada, inscreva-se, pois é o seu apoio que nos permite continuar a acreditar e a compartilhar o poder transformador do coração humano.